todos. Obrigada, Osvaldo. Então, hoje nós vamos falar sobre a prevenção de IRAs, sobre biossegurança, sobre as EPIs e a higienização das mãos, num contexto que vai exigir da gente uma disciplina técnica, que é a assistência domiciliar. No domicílio, a gente tem uma particularidade porque a gente não tem aquela estrutura física do hospital, né? Então, esse contexto faz com que a gente precise ainda ter mais, ter um padrão de segurança, né? Manter o padrão de segurança num contexto, diferenciado. O objetivo dessa capacitação é transformar a conduta simples mas em barreiras efetivas contra a infecção. Então, protegendo tanto o paciente quanto o profissional, quanto os familiares que estão nesse contexto domiciliar. A proposta é que seja uma aula prática. Primeiro, a gente vai entender por que que prevenir IRAS no home care é uma conduta estratégica e não opcional. Depois nós vamos trabalhar a tríade que sustenta a prevenção, que é a higienização das mãos, o uso adequado das EPIs e a técnica segura, as condutas seguras no manejo do paciente. Em seguida, nós vamos aplicar esses conceitos nas três fontes principais de infecção, que é a infecção da via respiratória, do trato urinário e de corrente sanguínea. E vamos entender, por fim, como que a gente pode aderir, quais são os erros mais comuns e qual que é o papel da Comissão de Controle de Infecção Domiciliar em todo esse contexto. Essa capacitação ela tem três objetivos, que é reduzir as infecções relacionadas à assistência por meio de práticas consistentes, padronizar condutas da equipe, porque a segurança depende da previsibilidade. Todos precisam fazer tudo do mesmo jeito e com o mesmo rigor para a gente ter os resultados esperados. E a terceira é proteger o binômio paciente e profissional. Entender que biossegurança não é uma medida apenas burocrática. É um cuidado clínico, é gestão de risco, é responsabilidade assistencial. Quando a gente fala de infecção associada à assistência à saúde, é importante lembrar que muitas infecções surgem não por falta de conhecimento, mas por falhas repetidas no processo, em processos básicos. A higienização das mãos, ela continua sendo a intervenção de menor custo e de maior impacto na prevenção de infecções. Ela consegue interromper a cadeia de transmissão antes que o micro-organismo chegue ao dispositivo, que ele chegue à via aérea, que ele chegue ao trato urinário, que ele chegue na corrente sanguínea. É simples, é um processo que parece simples, mas ele não é opcional. Ele tem um impacto imenso na redução da infecção e de toda a cadeia. Vocês vão ver que ao longo dessa aula a gente vai reforçar dentre toda a tríade a higienização da mão como ponto central de tudo isso. As principais fontes diante de tudo isso está no nosso dia a dia. Então, é a mão do profissional, que ela é o principal veículo de transmissão cruzada. É o dispositivo que cria uma porta de entrada permanente entre o meio externo e o organismo do paciente. A técnica inadequada, ela quebra barreiras que deviam proteger o paciente. E a gente também tem a limitação do próprio ambiente domiciliar. Temos superfícies que todo mundo está tocando toda hora e a limitação, muitas vezes estruturais, que facilitam a proliferação de infecção. Então, nesse momento, a técnica ela deve ser muito bem sistematizada. Então, portanto, prevenir as iras é controlar cada um desses pontos de vulnerabilidade. A prevenção ela se sustenta, então, dentro dessa tríade. Então, a higienização da mão, que ela vai reduzir a carga microbiana,
microbio- microbiana no momento certo. O uso adequado da EPI, porque ela vai criar uma barreira entre os fluidos, a mucosa, a pele e o profissional. E o terceiro é a técnica segura, principalmente na manipulação dos dispositivos. Quando uma dessas três partes falham, a proteção perde a força. A Comissão de Controle de Infecção, ela exige sempre que esses três pilares estejam certos. Então, a gente vai trabalhar para orientar, para guiar que esses três pilares estejam certos, para que a gente evite a infecção antes mesmo dela ocorrer, né? Uma medida preventiva. Então, antes da gente avançar, guardem essa ideia. A segurança, ela não depende de uma ação isolada, mas da repetição correta de pequenos atos críticos. Uma higienização das mãos no momento correto, uma luva retirada corretamente, a desinfecção do acesso, a bolsa de urinária posicionada abaixo da bexiga. É assim que a prevenção acontece na prática. Então, cada etapa sendo respeitada. Então, como que a gente define, né, as infecções relacionadas à assistência à saúde? São infecções decorrentes de procedimentos, realizados no paciente, sejam eles de diagnóstico, de tratamento, de protocolos assistenciais. Antes, esse conceito estava muito relacionado à infecção hospitalar. Mas, aos poucos foi se entendendo que não só no hospital a gente precisa ter todo esse cuidado com a assistência. A gente precisa ter esse cuidado nas clínicas, nos ambulatórios e no home care não é diferente. O critério de identificação, então, é quando surge, está associada à assistência, então o tempo ele ocorre após 48 horas dessa assistência. Implementado o serviço de saúde, se a infecção se desenvolve após 48 horas de empregado esse serviço, a gente considera como uma infecção associada a esse processo assistencial. Sendo assim, a higienização das mãos, ela precisa ser tratada também como um procedimento técnico. Em muitos serviços, a adesão real ainda fica muito abaixo do necessário, mesmo em profissionais experientes. No home care, isso se torna mais crítico, porque tem o contato com o paciente, tem o contato com o ambiente, com os equipamentos, com os familiares, com os dispositivos. Então, não basta higienizar as mãos algumas vezes. É preciso higienizar nos momentos certos que a gente vai conversar daqueles 5 momentos que a Organização Mundial da Saúde prioriza. Vejam que esse slide mostra que menos de 50% dos profissionais fazem a higienização correta em todos os momentos. Então, acaba, negligenciando alguns momentos, ou por não entender que naquele momento é necessário, ou pela correria, mas é importante a gente sistematizar. Assim como a gente tem a sistematização da técnica de asepsia, de um catéter, também tem a sistematização do processo de higienização das mãos. A gente também vai comentar do uso, né, dos antissépticos, do álcool, nesse contexto. Então, quais são os 5 momentos, priorizados pela Organização Mundial da Saúde nesse cuidado da higienização da mão? Então, antes de tocar o paciente, isso protege o paciente da nossa microbiota antes do procedimento. Assim, a gente protege a via invasiva, tanto a via invasiva como o sítio invasivo. Antes de, após qualquer risco de exposição, a gente protege o profissional do próprio ambiente. Então, se a gente vê que vai ter qualquer risco de exposição, a gente também tem que lavar as mãos. Após o contato, com o paciente, mas também com o entorno do paciente, porque evitamos transmissão cruzada com algum dispositivo próximo ao paciente. Vejam,
a gente tem que entender o raciocínio para entender a importância, né? Então, cada etapa ela é pensada visando diminuir a nossa carga microbiana, a carga microbiana sobre o paciente, do ambiente sobre o paciente. A escolha do produto correto, né? Água com sabão ou a solução alcoólica também faz parte da técnica. A água com sabão, ela é obrigatória quando a gente tem sujidades visíveis na mão. Então, alguma secreção, alguma coisa visível na mão, após o uso do banheiro, né, do profissional usou o banheiro, ou se há suspeitas de infecção por Clostridium, a colite pseudomembranosa. Então, também a gente tem que fazer a higienização das mãos. E isso vai ser, né, em todo esses 5 momentos. As preparações alcoólicas, elas podem ser preferíveis no sentido, né, tirando esse contexto, no sentido de ser mais rápidas, ter uma praticidade maior. Mas também a gente tem que seguir, mesmo com a preparação alcoólica, os mesmos 5 momentos que a gente segue para a higienização com água e sabão. E aqui a técnica, né? Esse desenho ilustra a técnica, a gente vai ter, temos os treinamentos específicos da técnica de higienização das mãos, mas nesse contexto, o que importa, o tempo importa. Então, temos que fazer isso por pelo menos 40 a 60 segundos, lembrar sempre de cobrir a mão, o dorso, a região interdigital, os polegares, as articulações, a polpa digital e as unhas. Um erro frequente é lavar apenas a palma da mão e esquecer as áreas que acabam tendo maior carga microbiana, desculpa. Principalmente unhas, né? Às vezes a gente esquece, mas também áreas interdigitais. Essas áreas elas acabam acumulando muita carga de micro-organismos e acabam muitas vezes sendo negligenciadas. Um ponto importante é lembrar sempre de secar a mão bem com um papel ou toalha descartável, porque a mão úmida também ela vai facilitar a transferência de micro-organismos. Então, aplicar essa técnica corretamente, depois secar bem as mãos e aí sim entrar em contato com o paciente. E a mesma coisa, né, para o uso das soluções alcoólicas. A gente também tem uma técnica envolvida com nisso. O tempo é menor, né, da técnica, então isso pode ser feito entre 20 e 30 segundos, e ela só deve terminar quando a mão estiver completamente seca, né? Geralmente, quando a gente usa o álcool, ela fica um pouquinho úmida, então a gente tem que realizar a técnica enquanto a mão estiver úmida. Não passar o álcool, né, de uma forma sem técnica e ir direto para o procedimento, então a gente vai ter que seguir todas aquelas etapas que a gente comentou anteriormente de higienização das mãos e é importante entender que essa rapidez, né, de fazer o procedimento com o álcool, com álcool gel, com álcool, as soluções alcoólicas, enfim, ela não tem que significar superficialidade, né? Não é só passar o álcool lá e seguir o procedimento. A gente tem que seguir toda a técnica, respeitando regiões interdigitais, unhas, enfim, tudo que a gente comentou anteriormente e esperar que esteja completamente seco antes da gente fazer o nosso procedimento, antes da gente tocar no nosso paciente. E aqui vamos falar um pouco sobre as EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Elas são barreiras essenciais para a transmissão de micro-organismos multiresistentes, por exemplo, né? Então, é importante falar que usar os EPIs não é um substituto de técnica. Então, como eu disse, a higienização das mãos é a base de tudo. Então, usar a EPI não vai substituir eu ter que fazer a minha higiene das mãos, mas ele vai oferecer uma barreira adicional.
Então, as luvas, elas não, de maneira nenhuma, substituem a higienização das mãos. As máscaras cirúrgicas, né, aquela máscara normal, ela vai proteger contra gotículas. A PPF2, a N95, elas são indicadas em situações que a gente tem risco de aerossóis, né? E os aventais descartáveis, elas vão proteger a roupa do profissional contra respingo, contra contato, e o óculos protegendo a mucosa ocular contra procedimentos que podem ter extravasamento de gotícula, e tudo mais. Então, a EPI ela sempre vai ser guiada pelo risco que aquele procedimento, aquela exposição vai trazer para o profissional. Então, não não é algo totalmente, né, padronizado, ele é individualizado, claro que nós temos uma padronização de uso para cada situação, mas ela tem que ser individualizada, pelo quadro clínico, pela situação do paciente. E super importante é a gente ter a técnica correta, tanto da paramentação, né, como colocar a EPI, como retirar a EPI. Pois esse é o momento de maior risco, que a gente vê de maior risco de contaminação. Então, você usar a EPI de forma incorreta vai te reduzir a proteção para o profissional. Então, tanto se você usar ela de forma incorreta, você vai ter contaminação de mão, contaminação de roupa, até do próprio ambiente. Então, sempre, né, para colocar a EPI, você vai fazer, antes de tudo, higienizar as mãos, vai colocar primeiro o avental, é, a máscara, o óculos, o gorro. Isso antes de você entrar em contato lá com o paciente, entrar no quarto do paciente. Depois você vai fazer a higienização da mão novamente, depois colocar a luva. Para retirar, é o processo inverso, né? Então, eu vou retirar a luva, vou higienizar minhas mãos, tirar o avental, tirar o gorro, higienizar as mãos, tirar o óculos, a máscara, higienizar as mãos e seguindo essa lógica inversa. Então, respeitando todas essas etapas, eu não vou ter o risco de contaminar minha mão, de contaminar minha roupa, de me contaminar e diminuir esse risco também de transmissão cruzada, né? Então, aqui a gente tem os tipos, né, de precauções e quando que a gente vai usar cada EPI de acordo com o risco. Então, a precaução padrão, que deve ser adotada para todos os pacientes, independente do diagnóstico deles, você vai realizar a higienização das mãos, usar luvas e avental se houver risco de contato com algum fluido. Então, exemplos, né, de quando a gente vai usar essa precaução padrão. Na rotina habitual, né, dos cuidados de rotina, no banho, na higienização oral do paciente. O contato, a aplicação de contato, quando tem risco direto de transmissão por contato direto ou com superfícies ao redor, né, do paciente. Então, eu vou usar a luva e o avental. Então, são as precauções para bactérias multiresistentes, por exemplo, KPC, né, tão conhecido, VRE, diarreias por Clostridium, né, colite pseudomembranosa, escabiose. Então, aí eu vou adotar a precaução de contato. Precaução de gotículas, né? Quando eu tenho partículas menores do que 5 microgramas, e aí a gente vai utilizar a máscara cirúrgica, tanto pelo profissional, e se eu for transportar esse paciente, né, se ele for removido, enfim. E os exemplos, né, a influenza, né, que agora estamos vendo bastante casos, a meningite, a coqueluche. Então, nessa situação, a gente vai usar a precaução para gotículas. E aerossóis,
que é a N95, a PPF2, são situações que eu tenho risco de formação de aerossóis, como a tuberculose, né, o zoster disseminado, sarampo, enfim. Então, cada situação, cada precaução estabelecida vai ter a sua EPI indicada e essas precauções estarão devidamente indicada explicitada para cada paciente e disponibilizada a EPI correta para cada caso. E a vigilância ativa, né, por culturas de triagem, ela vai mudar o foco. Então, a gente vai ter uma postura não só reativa, né? Quando a gente tem esse estabelecimento dessa vigilância, a gente vai ter também uma conduta mais preventiva. Então, a gente vai tentar identificar a colonização por algum micro-organismo multiresistentes e assim implementar a precaução de contato, evitando a transmissão cruzada para outros pacientes, né? Então, a gente vai implementar os SWABs de vigilância, tendo como foco principal os organismos resistentes os carbapenêmicos, como por exemplo a KPC e os VREs, né? Os enterococos resistentes à vancomicina. E a partir do momento que a gente identificar os pacientes que são colonizados por esses micro-organismos, vamos estabelecer as medidas de precaução de contato e assim tentar bloquear essa cadeia de transmissão. Em breve a gente vai ter o treinamento, né, com relação à capacitação tanto da equipe, da técnica correta de coletar, fazer a coleta do swab de vigilância, quanto ao fluxo, né, de mandar para o laboratório e orientação da IPI, né, de contato para esses casos. Agora, né, a gente vai conversar como aplicar essas medidas para os focos infecciosos específicos, né? Então, para prevenção do foco respiratório, do foco urinário, que são onde concentram grande parte dos riscos dos nossos pacientes, que são pacientes acamados, dependentes, com vários dispositivos. Então, a lógica vai ser a mesma, né, para isso. A gente vai reconhecer qual é o mecanismo de infecção, identificar possíveis pontos de falha e padronizar as condutas preventivas. Sempre entender que a infecção, que o controle da infecção começa em prevenir dela começar, né? Então, a gente vai abordar esses pontos específicos para cada um desses tipos de infecção. Então, com relação à infecção respiratória, especialmente as pneumonias, né? Então, elas podem ser associadas ou não à ventilação mecânica, e o problema central associado, né, envolve que esses pacientes, a colonização da orofaringe, eles podem fazer microaspirações ou aspirações de secreções e a vulnerabilidade deles estarem acamados que facilitam essas infecções. Então, a prevenção ela não vai se limitar em apenas ter o cuidado com o ventilador, com o respirador, mas ela começa pelo posicionamento desse paciente, como ele é colonizado, né, na região de orofaringe, fazer higiene oral adequada, manejar adequadamente as secreções, fazer o controle do cuff e identificar precocemente as disfagias, né? E assim evitando em cada etapa, visando evitar as microaspirações, que é uma das principais causas da pneumonia nesses pacientes. Então, quanto ao posicionamento do paciente, é, a gente vai seguir, né, para todas essas infecções, os bundles, que são padronizações de condutas que temos que ter com esses pacientes. Então,
no protocolo, né, de infecções respiratórias, da prevenção das infecções respiratórias, a gente tem que ter sempre a cabeceira elevada, entre 30 a 45 graus. Isso vai ajudar a prevenir os refluxos e as broncoaspirações. A higiene oral rigorosa, que deve ser feita com a clorexidina, e hidratação da mucosa também. Isso vai fazer reduzir a carga bacteriana oral. A pressão adequada no cuff dos pacientes, com ventilação mecânica, isso evita o vazamento das secreções para a via aérea inferior e evitando, né, as aspirações, assim como também a aspiração adequada da orofaringe sempre tem que ter uma técnica asséptica adequada para evitar que a gente leve micro-organismos para as vias aéreas inferiores. E sempre ficar vigilante com relação a qualquer indício de disfagia, né? Que esse paciente não está conseguindo engolir o alimento corretamente, né? Então, sempre identificar e adequar a consistência adequada do alimento que ele deve para evitar essas broncoaspirações, ou mesmo o uso, né, de sondas ou GTT. Então, sempre isso a gente tem que estar vigilante. E o bundle, né, de prevenção respiratória, ele vai funcionar quando cada uma dessas etapas forem cumpridas. Então, a gente tem que sempre revisar se tudo isso está sendo seguido corretamente. É, com relação às infecções do trato urinário, então, sempre a gente tem que evitar sempre que possível os catéteres, que eles acabam, né, nesse contexto, sendo uma das principais vias de infecção. Então, a gente sempre fala que a melhor sonda é aquela que não foi inserida ou que foi retirada no momento correto. Então, o risco, a gente vê que cada dia que a gente mantém essa sonda, a gente vai aumentar em 5% o risco de infecção nesse paciente. Então, sempre que possível, a gente tem que priorizar outras técnicas, então, o cateterismo intermitente, outros dispositivos externos que vão evitar que a gente use essa sonda de longa permanência. O catéter ele não deve ser mantido por conveniência. Ah, o paciente tá urinando muito, ele não tem controle, enfim. Mas isso a gente vê que vai impactar nas infecções urinárias, de repetição, na colonização desse paciente, né? Mas enfim, quando esse catéter ele é inevitável, então a gente tem que seguir também o bundle de prevenção de infecção urinária para os catéteres. Então, sempre naquele contexto de vigiar sempre os pontos chaves de infecção. Então, o sistema ele tem que ser sempre fechado e estéril. Se em algum momento tiver desconexão do sistema, a gente tem que trocar todo o conjunto, não só aquilo que desconectou para quebrar, para a gente não ter a quebra da técnica ou vazamento ou algum ponto de fragilidade que possa acontecer a colonização e a infecção. O posicionamento da bolsa, então é importante que essa bolsa coletora ela esteja abaixo do nível da bexiga, para evitar o refluxo daquela urina que ficou lá no reservatório parado e assim levando essa urina colonizada para as vias urinárias. Verificar sempre se tem alguma dobra, algum ponto que possa estar obstruído é, no sistema, né, da sonda. E sempre fazer a higienização do meato urinário, então deve ser sempre feita a higienização diária com água e sabão, evitar, né, utilizar antissépticos rotineiros, porque isso também vai causar irritação local e favorecer a infecção. E sempre, né,
fazer o esvaziamento regular, evitando que aquela urina fique por muito tempo no reservatório e seja um meio de cultura, né, para micro-organismos. É, com relação às infecções de corrente sanguínea, o catéter é a via direta para uma infecção sistêmica, né? A comunicação do meio externo com o meio interno. E existe duas vias principais que a gente fala, né? A via extraluminal, lá da pontinha externa, perdão, alguma, não, que está relacionada ao sítio de inserção e ao curativo, e a intraluminal, que são as conexões e o local de manipulação. O risco ele vai se concentrar na manipulação repetitiva dessas vias, por isso precisa ter o máximo de disciplina. Então, cada conexão deve ser tratada como um ponto crítico e ser empregado técnicas assépticas, né? Então, antes de qualquer manipulação desse catéter, eu vou me perguntar: esse catéter é realmente necessário? Se for, a sequência deve ser impecável, né? Então, eu vou higienizar a mão, vou preparar o material, vou desinfectar as conexões, respeitar o tempo, né, de fricção. Então, fazer, acho que tá aqui, né? Os 15 segundos lá para limpeza. Tudo isso, né, para evitar esse procedimento que é potencialmente, que pode causar uma complicação potencialmente grave, né, que é as infecções de corrente sanguínea. Então, a gente lembrar que na pele a gente tem vários micro-organismos e que o catéter, quando eu vou inserir ele na pele, ele vai sendo colonizado. Então, é a via mais comum de infecção para o catéter curto, né? Na inserção da pele. Eu vou ter o contato com a mão, com fluidos e com outros dispositivos que podem estar potencialmente contaminados. Isso vai fazer com que os micro-organismos possam atingir a via sanguínea e levar à contaminação. Raramente vai ser a contaminação pelo fluido, entende? Vai ser mais a contaminação, ela vai estar relacionada mesmo a essa manipulação, aos próprios micro-organismos da pele do paciente e da mão do profissional. Então, essa técnica tem que ser impecável. E aqui falando especificamente do bundle, né, do acesso vascular, então sempre a gente tem a etapa de desinfecção, então vou fazer a fricção rigorosa da região onde eu vou puncionar, então com álcool 70%, vou passar durante 15 segundos na área do acesso. O curativo, eu vou realizar a troca imediatamente, se eu notar que ele tá sujo, que ele tá úmido, que ele tá descolado. Se ele estiver impecável, se for um curativo transparente, eu vou realizar essa troca em até 7 dias. Se for um curativo com gás, em até 48 horas. Sempre que eu for manipular o local da inserção, eu vou ter que fazer asepsia com clorexidina, tá? Então, preferencialmente a clorexidina alcoólica. Eu vou limpar a pele, vou limpar o local de inserção. E vou fazer aquela vigilância diária. Então, eu vou avaliar todos os dias a inserção do catéter. Vou ver se ele tem sinais flogísticos, vou ver se tem algum sinal de sujidade no curativo. E se eu notar alguma coisa que foge desse padrão, eu vou optar por remover esse dispositivo. Por fim, né, é importante a gente falar sobre o gerenciamento dos resíduos, né? Então, o gerenciamento dos resíduos também é um meio de proteção, né, das infecções. Então, eles devem estar devidamente identificados, os resíduos infectantes, eles são segregados nesse plástico leitoso.
identificados, né, como resíduo infectante, os resíduos químicos, né, medicamentos e substâncias tóxicas, eu vou colocar nesse dispositivo também identificado. Os pérfuros eu vou colocar nessa caixa rígida, né, o Descarpaques. Então, agulhas, ampolas, eu vou descartar tudo nisso, se lembrar de não colocar em garrafas, né? Ou fazer nada improvisado, que isso também é uma forma de eu proteger tanto o profissional de não ter acidentes com pérfuras, quanto o cuidador, o familiar e até mesmo quem faz a coleta, né? Então, é essencial essa segregação correta para evitar esses acidentes com pérfuros ou outras substâncias, enfim. E, para encerrar, né, falar um pouco da onde que entra a Comissão de Controle de Infecção Domiciliar nesse contexto. Então, a nossa missão é transformar os protocolos em práticas mensuráveis, em práticas factíveis, né? Por isso, a gente vai monitorar esses indicadores de infecção. Então, a adesão à higienização das mãos, a conformidade do uso dos equipamentos de proteção individual, a densidade da incidência das infecções nos dispositivos, das infecções associadas à assistência à saúde. O nosso objetivo não é, de nenhuma maneira, a punição. Esse é um instrumento de gestão e de proteção, tanto do paciente quanto do profissional. Então, entender, né, onde nós estamos falhando, o que precisamos melhorar, o que precisamos treinar, que medidas a gente pode fazer, tanto para ajudar a todos no contexto de reduzir o risco real para o paciente e para o profissional. Aqui eu trago, né, para finalizar, um caso prático, né? Então, veja, essa profissional ela manipulou o equipamento do lado do paciente, né? E depois ela já foi fazer o acesso no paciente. Então, o profissional chega ao domicílio e ajusta o suporte do soro e imediatamente ele vai manipular o catéter de medicação. Por que que isso está errado? Ela ignorou a higienização essencial. Antes do procedimento, eu vou fazer o procedimento asséptico. Então, por mais que ela tenha higienizado as mãos, se paramentado, né, pôs a luva lá para fazer o procedimento, para manipular o dispositivo do lado do paciente, quando ela ela foi tendo contato com o paciente, ela não fez a higienização das mãos. Então, pode ter a contaminação cruzada, né, do ambiente para o paciente. Isso é uma falha de segurança. E o padrão esperado é o profissional entender que o contato com o ambiente exige nova higienização da mão antes da técnica invasiva. Então, não pular etapas, né? Isso que é importante a gente sempre se lembrar e ir revezando o que pode ser a falha. Fico aberta aqui para alguma dúvida, algum questionamento. Também, se vocês quiserem mandar posteriormente, a gente está à total disposição. Como eu disse, o nosso papel não é punitivo, é um papel mesmo de ajudar na educação, entender os pontos de fragilidade e auxiliar da melhor forma possível.